foi um filme é um filme muito pessoal, assim, né? Muito mais pensando em dramaturgia, assim, muito mais de aprofundamento do personagem, assim, é um filme mais de verticalização do que um filme de plot, né? Sim, E é muito fácil a gente, assim, como diretor, se ancorar num filme de plot, né? E um filme de verticalização, ele depende de muitos fatores para dar certo. E, na verdade, eu acho que o meu filme ele tinha muitos plots, tinha um monte de cena que eu acabei, como o trabalho da Mônica ficou tão incrível, assim, eu acho que eu consegui abrir mão de muita coisa, sabe? Que foi muito importante. Eu estava até agora falando com o meu montador, com o William Dias, eu mandei uma mensagem agora que eu tive um tempinho, eu mandei para o William e para o Glauco Firpo, né? Duas pessoas importantes nesse projeto, super importantes. E daí, enfim, então é isso. Eu acho que eu estou tendo muitos retornos, muitos retornos. É, claro que por enquanto a gente não há um lançamento no cinema, então a gente não está com aquela. Enfim, não estamos nem acionando os grupos que a gente pretende acionar quando for lançar no cinema, que é de mães, de maternidade, etc. A gente ainda está nos nossos grupos sociais, assim, né, das pessoas da equipe, etc. Mas mesmo assim, eu estou recebendo muitas mensagens de mães, até uma agora da ai, Cláudia que Belfort, maravilha. jornalista, falando assim, nossa, primeira vez que eu vi um filme sobre a maternidade, que fala sobre a mulher, e não sobre a mulher-mãe, que a mulher-mãe não existe. Você entende? A mulher-mãe é uma violência com a mulher. É uma violência, porque faz com que, como se diz, cria uma mentira, É uma como se aquela imposição, né? força da. Não, e também, olha só a força do parto, olha a potência de um parto, olha a potência de você gerar uma criança, olha a Sim, força descomunal que tem isso. E daí vira uma coisa, a fragilidade, a mulher que precisa, você entende? Não tem isso de fragilidade. Cuidado, vocês estão sim. com medo. Qual é o problema? Você entende? De a gente encarar essa potência. Todos os homens que participam do parto, dos seus próprios filhos, saem assim, ai meu Deus do céu, saem, sabe, pensando nisso aqui, que desafio que é realmente um parto, não é uma Sim. coisa simples, entendeu? Enfim, mas tudo isso são reflexões que a gente não entende quando está fazendo filme, a gente não entende, a gente não tem noção, isso realmente é muito intuitivo, assim. Quando assisti o filme, foi muito pessoal também, porque eu tenho uma filha de 1 ano e meio agora, ela vai fazer 1 ano e 5 agora. E o ano passado eu vivi essa experiência de estar com a minha esposa no hospital e de ver a fragilidade antes e a força que ela precisou ter. E depois, 20 dias depois que nossa filha nasceu, eu quebrei meu pé. E ela ainda estava em puerpério. Então ela Uhum. precisou cuidar, sabe? Ela precisou ter uma força descomunal. E aí você vê como a gente muitas vezes interpreta errado, sabe? Às vezes a gente não sabe de nada, né? O homem não sabe de nada, né? Eu acho que a nossa cultura Então, mas fala. é comum isso, né? Da gente assistir esse tipo de situação de comportamento, né? De que depois ela fica, ah, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, não. As coisas acontecem, né? E foi muito bom ver o filme desse ponto de vista, na verdade, todos os pontos de vista, porque eu adorei o filme, mas desse Ai, que ponto de bom. vista, porque é exatamente isso. A gente fica pensando que vão acontecer algumas coisas no filme, porque a gente se acostumou a ver em outras obras que tratam justamente o que você falou agora, da mulher mãe. Não, é a mulher, né? Ela tem uma vida, né? Ela tem as responsabilidades que ela quer, né? A Mônica no filme tá sensacional. Tá incrível. Eu entendo o que você falou agora, porque ela rouba o filme de todas as formas. É muito natural. Exatamente. A gente tá assistindo ali, é uma pessoa mesmo, né? Não parece uma personagem. Então, e isso é uma coisa super importante para quando, claro que é isso, então, mas isso é uma coisa super importante para que o filme ficasse do jeito que ele ficou, sabe? E eu sou muito grata a todos os processos que levaram a esse filme desse jeito, assim, né? Que é quando eu vi, quando eu comecei a ver o material
E a gente começou a trabalhar no material, eu e o William, porque eu tenho um jeito de trabalhar que eu gosto de... Eu rodo, daí eu converso com o montador, isso em qualquer coisa, desde que quando eu dirigia publicidade, ou documentário, ou série de televisão, sabe? Assim, converso com o montador e deixo o montador fazer seu primeiro corte, né? Daí depois que o montador fez o seu primeiro corte é que eu entro para trabalhar junto, né? E daí a gente mexe para lá, mexe para cá, mas o que acontece? Daí eu tenho uma pessoa junto comigo que tem uma autoridade, uma propriedade do material e tem um pensamento que para eu conversar, né? Para a gente dialogar junto, assim. Então, quando eu sentei para falar com o William, ele já tinha um primeiro corte e a gente começou a tirar, tiramos muito, sabe? E eu acho que isso ajudou muito o filme, assim. Legal. E como foi o primeiro contato com esse projeto, Dainara? Então, o que acontece? Eu queria, né, dirijo há muitos anos, eu queria fazer o meu primeiro longa, a gente está sempre procurando alguma história para fazer, e quando eu tive filho, eu percebi o quanto que eu fiquei meio em estado de choque. Eu falei, gente, eu tinha 36 quando eu fiquei grávida e 37 quando meu filho nasceu, e eu percebi como eu era ignorante a respeito de tudo, eu não sabia nem que peito rachava, quer dizer, eu fiquei sabendo que peito rachava porque minha irmã gêmea teve filho antes, sabe? Eu não entendia como desce o leite, como que funciona, mas assim, ó, não sabia nada. E não sou só eu que não sabia nada, né? Ninguém sabe nada, porque esse assunto é um assunto tabu, ninguém conversa, né? E ainda mais no mundo contemporâneo, que as famílias, né, todo mundo, cada um vai para um canto, então normalmente você tem filho num lugar onde você não tem nenhuma família, às vezes a tua mãe já não está mais viva, como era o meu caso, ou mora longe, como é o caso de um monte de gente, ou se mora perto, é um assunto meio tabu, só é conversado na véspera. Então, isso que me trouxe para esse filme, esse projeto. Daí eu percebi que era um assunto que o cinema não falava, né? Sim. E claro que o cinema não falava, porque o cinema é majoritariamente feito por homens, produzido por homens, né? E uma coisa que eu quis muito com esse filme é assim, chega da mulher ser o carro de luxo, sabe? Eu não queria a figura da mulher como um carro de luxo, sabe, no filme, né? Por isso a gente, na caracterização, junto com a Britney, que foi a caracterizadora, a gente ficou, e com a Mônica, né, pensando muito assim em tirar o máximo de maquiagem possível, né? E isso é importante para a personagem, Sim. né? Então, eu queria com o filme botar a mulher num outro lugar mais real, né? E falar sobre maternidade desse jeito era algo que realmente tinha que ser uma mulher para fazer, é impossível, porque a gente está falando de uma coisa mais interna, né? E, enfim, então o filme foi nascendo disso, mas 10 anos para levantar o projeto. No início, eu também ia colocando um monte do que depois eu comecei a chamar de penduricalho, sabe? Ah, então precisa acontecer alguma coisa, não podia ser só o bebê chorar, ou não podia ser só, você entende? Tinha que ser alguma coisa meio externa, meio, né? Sim. E eu filmei algumas dessas coisas, sabe? Eu filmei, e daí depois a gente falou, não, isso está atrapalhando o filme, né? Mas, claro, voltando àquilo que você falou sobre a Mônica, isso tudo só pôde realmente ficar desse jeito porque ela me entregou uma Manu maravilhosa, sabe? Ela me entregou uma atuação incrível, assim, né? A presença dela no set era super forte, a troca com ela no set super forte, e todas essas tomadas de decisão que a gente tem que fazer com os atores, antes, sobre maquiagem, sobre figurino, etc., ela sempre embarcava, não, vamos, né? Então, realmente uma parceria super importante. Legal. E como foi a construção do roteiro com a Elaine? Então, a Elaine chegou para mim assim no momento que eu estava desesperada, porque a gente tinha assim um deadline para começar a filmar e uma história que eu achava que já não refletia o que aconteceu com esse projeto, o que é ótimo. Quando eu comecei a pensar nesse projeto, ninguém falava sobre maternidade, ninguém falava, as mulheres estavam muito ainda, não tinha essa união das mulheres, não tinha tido essa tal da primavera feminina, de a gente falar, não, vamos falar sobre aborto, vamos falar sobre abuso, vamos falar sobre assédio, não existia isso, entendeu? Então, ele era um filme que tinha era mais romantizado um pouco, talvez, sabe? Tinha uma visão
real da maternidade, já tinha puerpério, esse tipo de coisa, mas ainda talvez ele tivesse ficado perdido um pouco alguns anos atrás. E quando eu comecei a filmar, nós já tínhamos tido golpe, estávamos numa situação muito mais complicada do mundo. E não tem como a gente não refletir isso. Eu não tinha como ser docinha nesse momento, sabe? Não dava. Então, eu estava com uma consultora que era a Camila Augustini, eu falei, eu não tenho, porque eu sou co-roteirista, eu falei, agora eu não posso mais mexer nesse roteiro, eu preciso de um outro olhar de uma outra mulher. E dela me indicou a Elaine Teixeira. E daí a Elaine veio, foi para São Paulo, e daí a gente grudou e foi até o fim do filme, assim, trabalhando junto com a Camila também, e foi muito importante para mim, porque às vezes, como a gente estava nessa situação de mexendo no roteiro durante a filmagem também. Então, eu ligava para ela e falava, se aconteceu isso, eu preciso que mexa nesse diálogo, aquilo ali eu acho que não funciona mais, e ela ia chegando o roteiro no set. Imagina a equipe, queria me matar, né? Porque... E a Mônica foi muito paciente, porque ela claro que isso atrapalhava ela. Óbvio, gente, se tem alguém que está começando a fazer cinema, não façam isso, isso é errado, entendeu? Não é certo, mas foi o processo desse filme. Foi esse processo. Nossa, como mudou. Você falou agora a verdade, em 5 anos, né? Como mudou o ponto de vista? Né? Por tudo que aconteceu politicamente, mas também as relações sociais e como alguns comportamentos pararam de ser admitidos, né? E como a mulher finalmente está conseguindo ter uma voz, porque eu tenho visto nessa mostra filmes sensacionais feitos por diretoras, e o seu é um deles que traz um ponto de vista que eu não tinha visto. É como você falou, não tinha isso. E assim, por exemplo, o Rafael no filme, ele tá fantástico, mas ele tá no lugar que ele tem que estar, né? O filme é sobre a Mônica, né? É sobre tudo que ela passa. Sim. E todas as questões, principalmente não, mas também relacionadas à carreira, como não é discutido, e que é um absurdo, né? A forma como tudo é tratado. E eu achei muito orgânico a forma como ela aceitou, em determinada parte do filme, que outra pessoa estivesse presente, mas sem que ela deixasse de lado nada, sabe? Sem que ela deixasse de lado a importância da maternidade que tem para ela e a importância de toda a vida dela, sabe? Ela se permitia as coisas acontecerem como geralmente a gente não vê nos filmes. E isso foi muito importante de ver. E aí você falou da Mônica, eu queria saber como foi chegar até ela. Então, eu só quero comentar uma coisinha que você falou do Rafa, e eu quero dizer que o Rafa foi muito importante nesse projeto. Quem trouxe o Rafa foi a Mônica. Ai, que legal. Porque a gente queria um cara que fosse super interessante, que fosse um cara pelo qual o público se apaixonasse, tá? E que, ao mesmo tempo, ele tivesse uma característica... Eu não queria que nada fosse um problema, eu não queria desviar o foco da questão do ter o filho. Então, eu não queria que o cara fosse sacana, eu não queria que ela tivesse problema de dinheiro, eu não queria que ela... Você entende? Eu queria que ela tivesse uma vida estável, de uma certa maneira, Sim. assim, né? Que não tivesse outras coisas para a gente ver como a desestabilidade ela vem para todo mundo.